Muito boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todo o rebanho, remido e lavado pelo sangue do Cordeiro, a todos os predestinados para com a eternidade com Cristo Jesus. Nessa terra de vivente foi feita uma promessa, e o meu e o teu Senhor, o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado, Ele pagou o maior preço, e essa promessa, ela já se cumpriu. E eu e você, a todos aqueles que têm a marca, louvado seja o nome do Senhor, o registro, a qual foi registrado antes da fundação do mundo no livro da vida, louvado seja Deus, espera a vinda do nosso único pastor e do nosso único redentor e do nosso único, louvado seja o nome dele, Deus nas nossas vidas. Para a glória de Deus Pai, aqui estamos para mais uma pregação em nome de Jesus. A palavra de Deus nos fala, meus amados e queridos irmãos, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sem mim, ninguém vem à face do Pai. Amados e queridos irmãos, quando nós atentarmos verdadeiramente para essa palavra, a qual o contexto desse texto está no Evangelho, louvado seja o nome do Senhor, segundo escreveu Pedro, capítulo 2, versículo 21, glória a Deus. Jesus diz para mim e para você, seguir as suas pisadas. Quando ele nos se coloca para mim e para você como o caminho e a verdade e a vida, a palavra vai nos dizer que ele é, sim, sempre foi e sempre será, a ponte que liga aos homens, a Deus e à eternidade. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4 e 5. A palavra diz no versículo 4 de 1 Timóteo, capítulo 2, que quer Deus que todos os homens se salvem e venha ao pleno do conhecimento da verdade. No versículo 5 ele diz, louvado seja o nome do Senhor, que ele é o que intercede, é ele, louvado seja Deus, que leva, louvado seja o nome do Senhor, tudo e de todos, aquele que ele pagou o preço, ele se coloca como o mediador entre os homens e Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É muito triste, amados e queridos irmãos, nos dias de hoje, nós vermos as críticas quando a palavra verdadeiramente é pregada. Quando o Senhor nos dá, louvado seja Deus, esse entendimento, logo de frente nós batemos com o sistema religioso, que Deus não é religião. Deus sempre foi e sempre será um só caminho, uma só porta. Louvado seja Deus. Um só caminho para ser galgado, uma só porta para ser ela passada de um lado para o outro. Mas nos dias de hoje é muito difícil, louvado seja Deus,
pregar a palavra de Deus, porque a mente humana está contaminada pela corruptividade da ciência humana, dos ensinamentos humanos, da usurpação da palavra de Deus. Misericórdia. Hoje, a verdadeira palavra de Deus, ela está sendo escassa nessa terra de vivente. O Senhor Jesus disse que se não houvesse pastores, Ele mesma viria e pastoreava ao seu rebanho. O Senhor nos diz, louvado seja Deus, que Ele mesmo, louvado seja o nome do Senhor, foi o que pagou, e se Ele pagou, Ele é dono. Me entristece muito hoje, na obra de Deus, ver os irmãos na leiguice do entendimento da palavra de Deus, trazendo ao entendimento humano algo que não é condizente e não tem eficácia nenhuma do verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus. Um dos ministérios mais pobres na face da terra foi o de Eliseu e de Jesus. Eliseu não tinha onde morar, Eliseu não tinha onde pousar. E o ministério de Jesus, ele confessa que o Filho do Homem não tinha nem aonde reclinar-se a sua cabeça. Mas hoje é pregoado um evangelho cheio de heresias, de promessas falsas, não feita por Deus, mas assim extraída pela inteligência do homem, de dentro da própria palavra do Senhor. Isso nós vemos lá no livro de Miqueias, capítulo 3, versículo 11. Mas, meus amados e queridos irmãos, o dia do Senhor está perto. Louvado seja Deus. E nos dias de hoje, atentai somente para as coisas do alto, não para as coisas da terra. Colossenses 3:2. A palavra de Deus diz que eu e você tem dentro de nós inserido o mesmo sentido, ou seja, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses 2:5. Louvado seja Deus. Meus amados e queridos irmãos, a maioria das vidas aí fora estão padecendo pela hipocrisia de milhares e milhares de representantes dos seus conhecimentos extraída da palavra do Senhor. Muitas vidas estão padecendo, muitas das vezes até com razão, de não entrar em nenhuma igreja. Se você prestar bem atenção, você visita uma igreja, depois de 3 anos você volta lá. É as mesmas coisas, se for o mesmo pastor. Os hinos da harpa são os mesmos. As mensagens são as mesmas. O Senhor disse, louvado seja Deus, na sua palavra em 2 Crônicas 7:15. Agora estão abertos meus ouvidos e atentos meus olhos às orações desse lugar. O Senhor diz, não sejais repetitivo. A palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Lamentações 3:23. O Senhor nos dá, louvado seja o nome do Senhor, uma oportunidade de redimirmos diante das nações com a verdade dele a todo dia. Louvado seja Deus. Porque foi dada a nós, foi imposta a nós pregar a verdadeira e genuína palavra de Deus. Por obrigação foi imputado no meu e no teu ministério. Primeira carta aos Coríntios,
9:16. Meus amados e queridos irmãos, hoje, nos dias de hoje, muitos dos nossos irmãos na face da terra estão se deusando, atraindo para si misericórdia, posições e status que Deus não consolidou e nem colocou naquele lugar. Falando por Deus, Deus não precisa e nunca precisou e nunca vai precisar, porque antes de mim e de você, Ele havia criado o seu exército celestial de anjos. Louvado seja Deus. E hoje, você vai para uma congregação, para uma igreja, com a sua alma inchada, diz Abacuque 2:4, que uma alma inchada não é reta em Deus, mas o justo viverá da fé. E as almas inchadas vão para a igreja e voltam mais inchadas ainda, porque só tem declarações de usurpação, de corrupção, misericórdia, de ordenança em estatuto humano, a qual a palavra de Deus ela repudia. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor aniquila, o Senhor lança fora aqueles que Ele diz e determina que não haja em ti. Louvado seja o nome do Senhor. Estas coisas que aí estão, sangue de Jesus tem poder. Deuteronômio 18, do versículo 9 ao 12. O homem de Deus, declaradamente no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 47, o Senhor diz: o que é de Deus, fala de Deus. O que é da terra, vai falar da terra. Olha, ouve o que tu tem ouvido dentro das igrejas. O testifica na palavra com o Senhor, João 5,39, se testificar de Deus, é homem de Deus falando. Mas se assim não for historiadores ali destilando o delírio dos seus ensinamentos, meu irmão, busca o consolo com o Espírito Santo em um lugar deserto, debaixo de uma árvore ou no teu quarto trancado. Mateus 6,6 nos dá esta declaração de conforto. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela é para alimento da minha e da tua alma. Ela é luz para os meus pés e brilho para os meus caminhos, diz o Senhor. Queridos e amados irmãos, o tempo se aproxima do final. E até quando vamos estar divulgando a permanência na terra, buscando riquezas, status, engrandecimento, enriquecimento, ilicitamente, usando o nome do Senhor? Mas eu creio em nome de Jesus que aonde essa mensagem chegar, que não seja a minha voz, seja a voz de um anjo transpassando o teu coração, limpando a tua mente, para redimir para uma grande redenção diante de Deus, para aquele grande dia. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, o ressuscitado, o Cristo, o meu e o teu Redentor, aquele que se entregou por mim e por ti, simplesmente para se colocar como caminho, a verdade e a vida.
para nos dar um escape, nos resgatando da maldição da lei. Gálatas 3,13. Louvado seja o nome do Senhor. Amados e queridos irmãos, em nome de Jesus, é no nome dele que a minha alma se deleita diante da sua palavra e ali encontra conforto. Não quero status, não quero enriquecimento nem engrandecimento, porque eu lembro que Deus, Ele nos fala em João 3,30, que é necessário a minha pequenez para que o crescimento venha através do convívio do cotidiano, da minha obediência e temência diante da sua majestosa palavra. Amados e queridos irmãos, Ele é o autor, Ele é o consumador da nossa fé. Hebreus 12:2. Louvado seja Deus. A palavra, nós entramos aqui na presença de Deus, na sua majestosa presença, lembrando aquilo que Ele sempre implanta no meu e no teu coração, que nós não esqueça que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida. Sem Ele não vai haver, louvado seja o nome do Senhor, vida para aqueles que querem viver à sua maneira e ao seu modo. Sem Ele não vai haver eternidade, não vai haver descanso, não vai haver, louvado seja Deus, revestimento de um corpo de glória, se não pregarmos a redenção, a qual Ele nos ensina dia a dia. Passarão céus e terra, mas a minha palavra, diz o Senhor, ela não há de passar. Declaradamente, irmãos, quando Deus me convoca para deixar essas mensagens, louvado seja Deus, literalmente, eu esqueço que eu existo em um mundo contraditor, em um mundo controverso, perverso, sanguinário, em um mundo corrupto, e principalmente eu esqueço do que eu tenho ouvido de alguns e muitos irmãos que não têm eficácia nenhuma diante do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor por você existir aí do outro lado. Você que está sofrendo, você que é homossexual, você que é homofóbico, você que é lésbica, você que é desclassificada por toda a nação. Deus seja louvado pela tua vida. Que tu és um rebanho que ainda não foi alcançada pela palavra. Tu és um rebanho que Deus diz que tem exclusividade e particularidade que nós ainda não conheçamos. Eu louvo a Deus pela tua vida. Se a tua mente ainda não foi purificada e o desejo, a libido da tua carne ainda te condena para as práticas que Deus abomina, eu creio naquele que tudo pode, que assim como eu fui alcançado, tu serás também, porque foi projeção divina antes da fundação do mundo. Efésios 1:4. Louvado seja o nome do Senhor. Colossenses 2:14. A minha tua dívida foi riscada da cédula.
Romanos 8:1, nenhuma condenação há. Louvado seja Deus. E eu creio, em nome de Jesus, que tu serás alcançado assim como a minha pessoa, a minha existência, milhares e milhares foram. E o meu dever para com a palavra de Deus, para com o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, em compromisso, foi afirmado por ele, não por mim, mas ele afirmou. E eis-me aqui, para dar continuidade. Eu dou início a partir de hoje, declarado por Deus no meu coração e na mente, um grande combate nessa terra de vivente. Aos esquadrantes da terra é declarado agora pelo Espírito Santo na minha mente e no meu coração. Um grande combate contra um sistema religioso, contra a hipocrisia que há na seara de Deus, contra aqueles que se levantam se deleitando nos seus doutorados, levando consigo, sequestrando a mente, muitas das vezes, a inteligência dos demais. Prepara-se, Brasil, prepara-te, ó mundo, assim diz o Senhor, os dias estão contados. E eis-me aqui, Senhor, igual a mim,